Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu tô. No momento. Eu espero que vocês estejam legal, assim, porque eu acho que hoje eu tô. Cara, o efeito do antidepressivo, ele é uma coisa tão gostosa. Ele é uma delícia. Na verdade, eu não posso, né, falar que eu tô bem só por causa do antidepressivo, né? Óbvio que não, né, gente? Né? Senão ia ser um pouco foda, né, pra alguém que tá fazendo terapia há 50 milhões de anos, né? Há 50 milhões de anos. Ai, ai, gente. Juro, eu tenho tanta história que eu posso contar pra vocês. Na verdade, sim, não tenho tanta não, mas eu tenho umas histórias com a minha antiga psicóloga. Eu acho tão legal falar sobre isso. Acho que eu vou dar um giro. Eu ia fazer um giro na notícia, mas eu acho que esse assunto é muito legal. Vou trazer pra vocês. Bom, quando eu comecei a fazer terapia. Gente, eu acho que eu mudei exatamente agora o assunto do podcast. Hoje eu vou falar então sobre terapia. Que eu recomendo a todos, entendeu? A todos. Vou contar sobre tudo que envolve terapia, tá? Na verdade, sim, tudo não, porque não sou nenhuma especialista em nenhuma coisa, mas eu vou contar apenas as minhas experiências. Então vamos lá. Eu comecei a fazer terapia em 2018, quando eu comecei no terceirão. Isso, quando eu comecei no terceirão, eu não, gente, eu não sei, eu não lembro por quê, mas eu só sei que eu comecei a falar pros meus pais assim: "Olha, eu tenho que fazer terapia". Tava bem assim, tipo, gente, eu preciso. Dava pra ver que eu já tinha a ansiedade assim no alto, né? Pra tá já falando assim: "Olha, tô precisando fazer terapia", porque na terceirão é assim, né? Quem já passou sabe, quem tá passando, um beijo pra você e, nossa, toda a luz do teu coração. Não, do meu coração vai pro seu coração, porque não voltaria nunca. E vou ter muita dó dos meus filhos quando eles estiverem no terceirão. É isso que eu digo sempre, no ensino médio inteiro. Eu vou ficar, tadinho, vem cá que a mãe dá um colo. Eu adorava, gente. Eu adoro colo de mãe. Até hoje. Gente, eu falei pra vocês, né, que eu tava mal, né? Aqui, né, meio gripada. Na verdade, não é gripe, né? Porque eu fui pesquisar, né, a diferença de gripe e resfriado. Daí eu comecei a bater cabeça. Fiquei, eu não tô gripada. Na verdade, é resfriado mesmo, que me bateu pá, forte na cara. Nossa, até me deu um soco. Quem viu no vídeo viu. Ai, ai. Mas agora eu já tô bem melhor. Foi eu falar pra vocês, tipo, porra, tô ruim, que daí eu fiquei meio melhor. Ai, muito bom isso. Mas enfim, vou continuar falando. Então, eu comecei a terapia em 2018. Eu não lembro especificamente o porquê que comecei, mas eu acho que foi por causa do terceirão, porque eu já tava assim, ó, na cabeça, não sabia o que fazer. Quando eu tava no segundo ano, eu perdi minha avó. Minha avó faleceu em 2017. E daí eu acho que foi um combo dessas coisas que, desde cedo, eu acho que eu não sabia muito bem lidar com muitas coisas, né? Mas eu sempre fui uma menina muito. Eu não sei, eu era muito reservada em relação aos meus sentimentos. O que não é uma coisa muito legal. Gente, de vez em quando eu vou ter que estar secando aqui a catarreira que sai pelo meu nariz. Peço perdão a todos, mas assim, se vocês gostam de mim, vocês não vão sentir diferença disso, né? Então, espero que vocês gostem de mim. Mas ok. É... Ah, tá. Eu sempre fui muito reservada em relação aos meus sentimentos e sempre me resolvi sozinha. O que eu não sei se isso é uma coisa muito boa. Não sei, mesmo. Porque eu vejo diferença em relação a. Eu tenho um irmão, né, Pedro? Beijinho da sua irmã, da sua maninha. Eu sinto que o meu irmão sempre soube lidar muito bem com os sentimentos dele, tipo, real, assim. Eu lembro de uma cena, obviamente eu não vou falar o que tinha acontecido, mas eu só sei que o meu irmão, um dia, ele tava incomodado por X coisa que estava acontecendo na vida dele, e ele simplesmente sentou com a minha mãe e começou a chorar, falando, olha, isso e aquilo. E depois disso, ele, tipo, ficou muito melhor. Então, isso é uma coisa que eu não não conseguia fazer. Eu acho que não entrava na minha cabeça que eu poderia fazer isso. Sentar, chorar e depois resolver. Isso. Eu pensava que eu tinha que ficar sozinha fazendo essas coisas. Então, se você pensa que tem que fazer sozinha essas coisas, olha, tem uma coisa pra te informar, hein? Você não tem que, tá? Porque
A gente até pode fingir que a gente consegue fazer tudo sozinha, mas a gente não consegue. A gente só vai ficar se autocobrando, não vai sair do local. E é isso. Nossa, eu tô muito feia falando com vocês novamente. Daqui a pouco minha mãe fala, Júlia, você tá feia mesmo. Porque minha mãe é desse jeito. Ah, amo minha mãe, beijo, mãe. Mas isso eu senti a diferença. E o meu irmão, ele ia na terapia, ele foi na terapia bem cedo. Teve vários. Não, não é que teve problema, não. Não. Mas, enfim, ele foi na terapia por causa de um. Meu irmão, ele é muito chique, tá? Ele tem uns cabelinhos brancos aqui no cabelo desde pequeno. E daí eu acho que, enfim, falaram pra ele ir na terapia pra ver se era uma coisa emocional, né? Mas eu sei que ele fazia terapia, eu tenho certeza que isso deve ter sido muito bom na vida dele. Mas eu comecei a fazer terapia em 2018. E eu acho que foi por causa disso, por causa do terceirão, eu já tava sentindo muita pressão, e daí muita coisa, né? Tipo, o luto é uma coisa que ele não vai embora, né? O luto ele perpetua. E eu tenho um luto completamente diferente de todas as pessoas da minha família. Assim como todo mundo, cada um tem um tipo de luto. E eu acho que eu estava tentando lidar com o meu luto, mas eu acho que nessa época, em 2018, eu não lidei com o luto de uma maneira muito legal. Porque eu lembro, tipo, eu lembro realmente de não ter chorado muito. De não chorar na frente das pessoas. E eu não entendia o porquê eu não fazia essas coisas assim. Por que que eu não tava, sabe, me deixando assim cair, sabe? Isso é uma coisa que até hoje eu tenho resquício disso, sabe? Isso eu vejo muito. Tanto que ano passado, que eu realmente acho que eu vivi o meu luto. Teve um dia que eu tava na terapia, falei o caralho, assim, um monte de coisa. E daí o meu vô e uns amigos do meu vô e amigos que eram da minha avó também estavam aqui em casa, aqui em Floripa. E eles começaram a falar muito dos últimos dias da minha avó, de quando ela descobriu o câncer e o tal. E foi muito intenso todos esses momentos. E isso pra mim me fez cair. Eu caí um pouco. E daí eu fiquei um dia inteiro de luto. Um dia inteiro chorando. Foi exatamente isso. Eu não conseguia fazer outras coisas. Eu lembro que eu tava no estágio nessa época. E eu fiquei muito mal. Tipo, eu até mandei mensagem pra minha chefe na época. Eu falei: Olha, eu não tô legal. Eu tô vivendo o meu luto aqui. Ele tá um luto tardio, mas eu tô tendo que viver ele. E foi muito bom, que a partir daquele momento, depois desse luto, eu comecei a ter outras experiências, assim, em relação a isso. Consegui falar de uma maneira mais legal, consegui entender um pouco mais esse sentimento. É, tanto que. Nossa, por que eu tô falando de luto? Não sei. Mas tanto que eu nunca tinha sonhado com a minha avó depois que ela faleceu. Tipo, nunca. Tipo, nunca mesmo. A partir do momento que eu vivi esse luto, se eu não me engano, ano passado, eu comecei a sonhar com a minha avó. Esse ano eu já sonhei com ela várias vezes, sabe? E eu não sei se isso, sabe, isso gera alguma coisa no nosso inconsciente, né? Porque num sonho é o puro inconsciente ali trabalhando, né? Então, por isso que a gente sonha com tanta coisa maluca, né? Mas eu acho que eu consegui. Com isso, eu consegui viver algo que eu não tinha experienciado na época que eu deveria ter experienciado. Então, assim, quando alguém tá num luto, assim, né? Eu acho que o mais adequado é deixar a pessoa viver mesmo. Chorar o que tem que chorar, porque é muito dolorido. Tipo, eu vejo, né? Que muita coisa eu acho que começou dando ruim a partir do momento que eu não consegui viver direito esse luto. Não consegui entender direito o que estava acontecendo. Eu lembro de cenas, assim, que eu lembro que eu fiquei me sentindo sozinha, meio. Tipo, não é. Isso é óbvio, né, gente? Quando você tá ali no luto, alguém perde, você perde alguém, cada um vive uma coisa diferente. Mas eu não, eu me senti sozinha comigo mesma. Eu acho que eu não conseguia me trazer nenhum tipo de conforto, ou eu não conseguia me deixar cair. É isso que eu falei. Ai, ai. E eu acho que depois disso eu comecei a sentir uma vontade absurda de fazer uma terapia. Porque a terapia faz isso, né? Ela faz você olhar pra dentro, né? Entender o que tá acontecendo. E daí, quando eu comecei a terapia, eu comecei, como eu falei, em 2018. Eu tava morando em Toledo ainda.
E daí eu estava fazendo com uma psicóloga lá, eu adorava ela, gente, era muito legal, a gente batia um papo muito gostoso, era muito bom. E depois de eu acho que 1 mês, 2 meses, assim, de terapia, simplesmente a gente desbloqueou um trauma que eu tinha, que eu não lembrava de jeito nenhum, gente, eu não lembrava mesmo. E eu lembro que foi muito louco, porque assim, ó, quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho muito problema em relação a professores. Muitos problemas. Tipo, eu sempre tive muito medo de professor. Muito. Só que isso começou, a partir de algum momento que eu não lembrava. Eu não lembrava a situação. Eu não lembrava bulhufas, eu não lembrava nada do porquê que eu tinha tanto medo de chegar em algum professor e falar: olha, eu tenho uma dúvida. Ou levantar a mão e falar: professor, eu não entendi isso aqui, você poderia explicar novamente? Sabe? Por que que eu tinha tanto medo de fazer qualquer coisa diferentezinha em qualquer aula? Porque isso poderia dar algum motivo para acontecer alguma coisa. E a partir da terapia, eu desbloqueei esse trauma muito maluco, que foi assim, ó, quando eu estava na 7ª série, uma professora X, eu não vou falar qual que é, mas quem que sabe quem é que eu tô falando, a gente estava fazendo uma atividade com dicionário. E daí, eu não estava achando uma palavra. E eu lembro que eu gostava muito dessa professora, gostava muito dela, e ela tinha uma vibe, assim, de que ela só gostava de alguns alunos. Que tem isso, né? Tem isso. Ai, gente, desculpa, meu nariz. Ela só gostava de alguns alunos. Principalmente aqueles que, enfim, viajavam por aí, pelo mundo. Ai, nunca vou esquecer isso. Então, a partir do momento que eu falei isso, o pessoal que me conhece sabe de quem que eu tô falando. Mas, enfim, eu não quero um processo atrás das minhas costas, hein? Por Deus. Ninguém sabe de quem eu tô falando. É, enfim, fui falar, perguntei uma coisa. Tipo, cheguei na professora e falei: professora, qual que é o significado dessa palavra? E ela falou pra mim: procurando no dicionário. Tá. Ai, que descoberta. Mas tudo bem, né? Tá, essa era a atividade. Eu realmente poderia não ter perguntado, mas eu me senti. Tipo, professora, eu não tô achando. Tu poderia me falar essa resposta? Meio boba, né? Mas ok. Daí eu virei as costas e eu fui voltar pra minha carteira. E eu só escutei ela berrando, assim, tipo: você tá achando que eu tenho cara de dicionário ambulante? Pra turma inteira. Pra turma inteira. E, gente, eu não lembrava dessa situação. Eu realmente não lembrava. Eu bloqueei da minha cabeça e isso virou um medo absurdo que a partir desse momento eu não conseguia ter interações com professores. Eu lembro que eu tinha medo de absolutamente todos. Todos. Eu tinha medo de qualquer coisa. De pedir alguma coisa. Isso pra mim acendeu uma grande problemática em relação a hierarquias. Porque eu me sentia, até o ensino, até a faculdade, até a faculdade, eu tinha muito medo de falar com certos professores, pelo grande medo de tipo, porra, vocês são muito mais do que eu. E eu sou muito pequena em relação a vocês. Tanto que teve um momento em que eu. Gente, eu tô pensando se eu já falei sobre isso com vocês, mas eu não lembro, tá? Mas uma vez eu conversei com uma professora, um beijo, Daisy, perfeita, que ela sempre escuta meu podcast. Ah, adoro ela. E uma vez eu contei isso pra ela, sabe? Só que eu senti, a partir do momento é, que eu entrei na faculdade, que as coisas mudaram muito dentro da minha cabeça, pra vocês verem. Eu desbloqueei esse medo e eu comecei a trabalhar ele diferente dentro da faculdade. Mas ainda assim eu tinha medo de alguns professores. Tipo, muito medo mesmo. Eh, de conversar, de me sentir burra em relação a eles, porque é óbvio que eu era burra. Mas não falando que eu era burra, eu só não. Eu tenho isso em mim que eu gosto de ser a aprendiz, entendeu? Eu gosto de aprender. Eu realmente gosto. Gosto de prestar atenção, gosto de anotar. Só que o que me faltava era esse link de, tipo, perguntar, sabe? Porque eu ainda tinha muito medo de parecer burra, de parecer que é uma pergunta idiota. Só que eu sei, como meu pai, ele é professor, que uma das coisas que professores gostam é quando a gente interage e quando a gente pergunta alguma coisa. Só que eu tinha muito medo de acontecer a mesma coisa que tinha acontecido comigo naquela época. Então, assim, muito maluco, né?
Muito maluco. Mas eu trabalhei muito isso na faculdade, na terapia, né? KKK. E durante toda essa terapia eu, enfim, dei uma melhorada, assim, em relação a isso. Tanto que agora, na pós-graduação, eu não tenho medo de perguntar aos professores as coisas, sabe? Eu tive medo no semestre passado, quando eu fiz como aluna especial. Eu tinha um pouco de receio de perguntar coisas. Mas, a partir do momento que eu entendi que aquele era um local seguro, ou um local onde eu poderia realmente perguntar coisas, eu tive uma total diferença na minha vida. Tanto que agora, eu, obviamente, né, demora um pouco pra levantar a mão pra perguntar coisas, mas hoje em dia eu pergunto. E isso que eu tô falando como é interessante, né? Porque eu, em 2018, quando se bota no papel, não é tanto tempo, assim, de terapia, ao mesmo tempo que é. Mas eu troquei de terapeuta 3 vezes já. 3 vezes já? É, 3 vezes. Eu tô com a minha terceira psicóloga agora. É, e, enfim, como as coisas modificaram. Obviamente, como eu falei, né? A terapia ela faz você olhar pra você, se questionar quanto a algumas coisas. Eu acho isso muito interessante. Mas, obviamente, é uma coisa que, como você escuta muito sobre você, você começa a perceber coisas e começa a melhorar coisas, né? E eu acho isso muito legal mesmo. Muito top. Essa minha primeira psicóloga, ela foi, cara, muito importante pra mim. Eu acho que foi a primeira pessoa realmente que eu consegui falar sobre um pouco da minha sexualidade e sobre entender esses medos em relação a professores que eu tive. Eh, e também entender esse meu papel ali como, enfim, desse medo que te paralisa, né? Porque é isso, né? O medo paralisa, né? E eu me sentia paralisada. Eu lembro perfeitamente, gente, mas assim, ó, perfeitamente, de quando eu tinha dúvidas em relação à redação, porque principalmente eu era uma das únicas ali na turma que não queria fazer pra UFPR, coisas do Paraná, né? Porque eu não queria ficar por ali. Tipo, eu sempre tive isso na minha cabeça que eu queria ir pra outro local e eu sempre quis ir pra UFSC. E é isso, né? Então não deu certo o UFSC. Eu fui pro IFSC. Tentei o Desk, também não deu. Eu queria um dos dois, mas eu queria mais o Desk. Não consegui nenhum deles. Mas eu consegui o IFSC, que, assim, ó, mudou a minha vida. Realmente foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Então, eu acredito muito nessas coisas. Às vezes a gente quer uma coisa, mas o que tá preparado pra gente é outra. E a gente tem que estar aberto, né, pra essas opções, né? Óbvio que não é ser conformado em relação às coisas, né? Tipo, ai, a vida vai acontecendo e tal. Não, as coisas acontecem por algum tipo de motivo. E hoje eu vejo que realmente eu acho que eu tive muita sorte de ter estudado no IFSC, apesar de muita coisa ter acontecido que eu não gostei durante todo esse período, principalmente no final desse período muito conturbado. Então, eu vou tomar uma água. Quem sabe, sabe. Mas foi muito importante pra mim como pessoa. Eu conheci muita gente legal, muita gente que me ajudou em muita coisa, muita gente que me fez conectar com eu, sabe? A minha vida ela mudou completamente a partir do momento que eu entrei na empresa júnior. Não é nem brincadeira, tipo, médio o caralho. De vez em quando realmente é o caralho, gente. Não é muito legal mesmo. Pra algumas coisas. Mas você se conhece demais, porque eu me vi de uma maneira que eu nunca tinha me visto antes. Eu era muito tímida, e daí eu parei de ser tão tímida. Obviamente, eu tenho uma timidez em relação a algumas coisas. Mas, hoje em dia é muito menos, porque nessa época eu fui obrigada a compartilhar minhas ideias. Que até hoje eu tenho problema em relação a isso, né? Tanto que no lugar que eu trabalho, né, a gente fez um mapa comportamental com uma psicóloga. Isso era uma das coisas que eu ia falar, que hoje eu ia fazer sobre um giro de notícias dessa semana. E eu ia falar em relação ao mapa comportamental. E, nossa, gente, apesar de eu já ter melhorado muito na questão de falar minhas ideias, abrir minhas ideias, eu ainda tenho muita dificuldade nisso. Tanto que aqui no podcast é uma das coisas que era uma coisa que eu sempre quis e era uma coisa que eu sempre tive medo. Então, assim, entende? É uma coisa que você quer, mas o medo te paralisa. E daí você faz o quê? Nada. Foi isso que aconteceu durante o ano inteiro, o ano passado. Porque eu tava vindo numa sequência, né, no ano retrasado, né, quando começou em 2021,
fazendo e tal, e daí eu encontrei um empecilho que eu fiz uma cirurgia na boca e nunca mais voltei, gente. E nunca mais voltei. Até hoje eu tenho um episódio gravado em 2021 com a Karine, que ele ainda tá no meu computador e eu nunca postei ele. Não sei por quê, porque ele tava muito bom. Eu vou ter que chamar a Karine aqui pra falar outro dia, porque ele era muito bom. Ou eu tento resgatar ele pra postar aqui pra vocês, porque ele era muito bom. Mas, enfim, em relação a expressar ideias, uma dessas coisas. Até hoje eu tenho problema em relação a isso, que eu ia falar do mapa comportamental, que falava exatamente sobre isso. Sobre como eu não exponho minhas ideias. Como eu prefiro guardar pra mim e me conformar em relação a todas as outras ideias que surgem. E não falar a minha. E daí eu me coloco num local, assim, muito de inferioridade, né? Tipo, de eu me sentir inferior em relação às minhas ideias. E, enfim, como é um processo longo, já foi muito pior. Mas ainda tem muita coisa pra ser trabalhada. Porque é muito louco, né? Eu converso muito com a minha psicóloga de agora, sabe? Tipo, do ano passado pra agora, eu já mudei, ó. Porra, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas ao mesmo tempo, se você bota no papel, é meio assim. Ah, eu parei de fazer tal coisa pra começar a fazer outra coisa. É um passinho desse tamanho, assim, pequenininho. E é de um passinho, de passinho em passinho, porque é assim que funciona dentro de uma terapia, né? Você não vai ter uma mudança brusca de uma hora pra outra, não. Nunca. Até pode, né? Dependendo de como você é, sabe? Mas eu acho que o indicado é você ir de pouquinho em pouquinho. Porque você pode dar um passo muito grande e daí voltar 50, né? É assim para você perder uma, um progresso muito grande na sua vida, né? Você voltar a ter alguma atitude que te deixava mal em relação a ela. Então, por isso eu sempre vou defender, sabe, a terapia durante muito tempo. Porque é bom a gente não se questionar, mas a gente olhar pra gente. Eu acho que a terapia ela acaba sendo uma. Ai, é um negócio de bem-estar, né? Porque é um local onde você vai falar sobre você e sobre os problemas que estão acontecendo que você não consegue resolver eles sozinhos. Ou, assim, você até consegue resolver eles sozinhos, mas não o suficiente, sabe? Não sei, a terapia, ela é uma coisa, não é pra resolver coisas, mas é pra entender coisas. E daí, entendendo as coisas, você consegue resolver as coisas. Isso é uma coisa que eu estou entendendo. Mas eu ia falar sobre minha primeira psicóloga, gente, que foi babado forte. É muito louco mesmo. Eu estava com essa minha psicóloga em 2018. Foi muito bom, a gente conversava sobre muita coisa. Ela foi uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa, na real, a saber em relação à minha sexualidade. Ela falava muito sobre eu tentar me descobrir, mas como era uma cidade, né, uma cidade um pouco mais conservadora, eu acho que ela também tinha uma visão um pouco mais conservadora, eu não sei. Porque eu não lembro muito disso, assim. Mas eu sei que ela era uma pessoa muito boa pra mim. Ela realmente conseguia acessar coisas dentro de mim que eram muito boas. Até o momento que algo aconteceu, que eu acho que é um pouco mais pesado eu contar pra vocês, porque eu tenho um pouquinho de medo. Mas não foi em relação a mim, tá? Tipo, aconteceu uma coisa na vida dela que foi muito foda. Tipo, ela perdeu a filha. Foi isso. Ela perdeu a filha dela. E a filha dela morava longe, assim como eu ia morar longe da minha família. Porque nessa época, uma das coisas que eu falava muito era sobre essa mudança, porque eu não moro mais com os meus pais desde 2018. Desde 2019, na verdade, desde 2019. Então, 2018 eu falava muito sobre isso, sobre essa minha vontade de sair, que eu queria estudar fora. Meus pais sempre me apoiaram muito em relação a isso. Mas eu ia sentir muita saudade. Como é que a gente lida com a saudade? Até hoje, assim, eu lido muito melhor, assim, com a saudade, né? Mas ainda é uma coisa que pega, sabe? A saudade é uma coisa muito louca. Mas, enfim, ela perdeu a filha dela, que tinha uma história parecida com a minha em relação a isso, de estar longe dos pais. Então, ela perdeu a filha. E depois de um tempo, ela voltou a dar. Foi uma história muito louca, tá? Eu não quero falar sobre ela. Mas ela voltou a atender. No que ela voltou a atender, foi muito rápido até, sabe? Não foi muito demorado, assim, pra ela voltar a atender, não. Mas foi meio intenso,
Porque daí eu comecei a ter um pouco de medo de falar sobre esses assuntos que eu pensava, gente, talvez seja meio complicado pra ela escutar sobre isso, porque as histórias elas eram não parecidas, né? Obviamente, cada pessoa é diferente, mas as coisas eram diferentes. Mas eu sentia que eu deveria mudar de psicóloga, mas eu continuava porque eu gostava muito dela. Até o momento que em 2018, eu vim pra Floripa. Nossa, eu tô com esse negócio na mão, perdão, gente. Gente, porque eu tenho Joanete, não sei se vocês conhecem, né? E daí isso aqui você bota no dedo. Desculpa. Mas é muito bom, isso aqui tava em cima da minha mesa. Droga. Tava falando sobre super uma história interessante de ser falada, e daí do nada eu falei sobre Joanete. Mas enfim, até o momento que em 2018 eu ia sair realmente de casa. Eu vim pra cá fazer um cursinho de um mês, fazer Enem, fazer vestibular, tudo por aqui. Beleza. E na última sessão que eu tive com ela, simplesmente eu comecei a falar, né? Tipo, ai, eu acho que eu agradeci ela. Eu não sei, gente. Eu comecei a falar, tipo, ai, ela falou que já tinha dado horário. Eu não sei, gente. A gente começou a falar, eu acho que uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante todas as sessões. Porque realmente eu fiquei com ela um ano. Foi pouco tempo. Nem um ano, na verdade. Foi menos de um ano. Mas foi tudo muito intenso, porque é muito louco, né? A terapia, ela te faz isso, assim. Ela pode ser pouca durante um pouco tempo, mas assim, gente, terapia é melhor do que nada. Porque você descobre coisas sobre você que você nunca. Talvez você demoraria anos pra você descobrir alguma coisa. Imagina um trauma, igual eu falei. Um trauma maluco na minha vida que eu mesma tinha esquecido. Cara, me veio em, sei lá, poucas sessões, sabe? A gente acessa coisas dentro da nossa mente que é muito poderoso. É, mas ok. Nessa última sessão, a gente começou, eu acho que a gente falou sobre a retrospectiva de tudo que tinha acontecido, e era a minha última sessão com ela, e simplesmente ela começou a chorar. Foi isso que aconteceu, ela começou a chorar durante a nossa sessão. E foi a coisa mais bizarra que aconteceu em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Coitada, sabe? Eu gostava muito dela e eu me senti muito mal porque eu ficava. As minhas. Realmente, o que eu pensava tava acontecendo. De tipo, eu acho que ela ficou afetada pelas coisas que eu falava. Por, pela história ser parecida. E coitada, sabe? Eu lembro perfeitamente da cena quando ela começou a chorar. E eu ficava tipo, calma, mas eu vou voltar, sabe? Ano que vem, não sei. Foi muito louco, sabe? E eu não tinha reação. Ela chorava e eu tava assim, ó. Exatamente isso, coitada. Ela me deu até um presentinho, foi tão legal. Um chaveirinho, mas eu acho que ela, enfim, ela dava pra todo mundo isso quando acabava as sessões, tá, gente? Por Deus. Mas ela me deu um chaveirinho que até hoje eu guardo aqui. E daí a gente se despediu e tal, e daí, ok. Ano que vem, em 2019, muita coisa aconteceu na minha vida. E uma dessas coisas foi. eu. ah, quando eu passei vestibular e tal. Foi muito conturbado, porque assim, não passei pelo vestibular, na verdade. No vestibular eu não passei. Daí, com a nota do Enem, eu não consegui entrar na UFSC, nem na UDESC. Não passei no vestibular da UDESC, enfim. Daí eu passei numa particular para design. Eu me matriculei nessa particular, só que eu não ia fazer. Na verdade, eu ia fazer durante 6 meses, daí eu ia trancar, e daí depois eu ia tentar vestibular novamente. Esse era o plano. Só que o meu pai descobriu o IFSC. Foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai descobriu o IFSC e falou: Júlia, eu acho que a tua nota poderia. Daí a gente jogou a nota ali, só que ficou esperando. Esperando, esperando, esperando. Fui pra lista de chamadas, só que assim, a lista de espera. Só que, gente, a lista de espera você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você vai ficar tanto tempo ali. Você não sabe de nada. E fiquei lá. E eu lembro que todo esse período foi muito horrível, gente. Eu tava sem terapia. Foi muito horrível, porque eu acho que nessa época aí a gente não tava ali falando sobre terapia online. Ou eu que não tinha, não era implementado pela minha terapeuta e, enfim, não tava olhando muito pra isso. Mas eu lembro que foi um período muito conturbado em relação a tudo, porque era aquela, porra, fiz tudo e não deu nada. Que ódio! Daí, depois de muito tempo, eu realmente passei pro IFSC. Daí tá, beleza. Durante o IFSC, entrei, comecei a entender mais sobre minha sexualidade, falei pra vocês, né, no episódio passado, em relação à minha sexualidade. Comecei a entender, beijei mulheres, beijei homens, mas, enfim, o beijar mulheres foi muito mais interessante do que homens. Peço perdão a todos os homens que eu já beijei. Mas o beijo. Devolve o beijo. É,
E, enfim, algo aconteceu. Tive um rolo com uma mana, com uma menina, e que foi muito intenso. Ela era mais velha do que eu. E eu era, tipo, todas as minhas primeiras, né, experiências, né, com mulheres, né, um primeiro pseudo relacionamento, não era um relacionamento. Mas eu defendo que todo relacionamento, todo relacionamento é um relacionamento. Não, a partir do momento que você está saindo ou está conversando com uma pessoa, você tem um tipo de relacionamento com essa pessoa. Pode ser uma coisa que não seja séria, mas você está tendo um relacionamento. Ok? Ok. E foi muito conturbado, assim, porque. Foi meio conturbado porque eu estava muito apaixonada e essa menina não estava apaixonada por mim. Mas ela não me deixava ir. Era tipo aquela música, tipo, me deixa aí, caralho. E daí ela não me deixava ir, ela me segurava, sabe? E foi uma experiência horrível. Realmente eu poderia dizer que foi uma das experiências mais terríveis, eu acho que da minha vida, porque eu vejo hoje meu relacionamento e eu vou vendo como as coisas realmente, tipo, não era pra acontecer como aconteceu na minha vida. Ai, kkk. E durante todo esse período que eu estive com essa garota, eu não estava na terapia. Então, pra mim, foi no momento que eu voltei 50 mil passos. E como eu falei pra vocês, eu não tive alta, né, de psicóloga. Não, eu só parei porque não dava como é que eu ia fazer. Eu ia ter que procurar outra psicóloga, não sei como é que eu ia fazer essa porra. Durante todo esse momento, eu não estive com uma psicóloga. E eu me fudi de verde e amarelo. Foi bem gostoso. Mas depois eu comecei a fazer terapia. E daí, depois desse momento que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender que coisas não deveriam acontecer dessa maneira. Que se uma pessoa gosta de você, ela não vai fazer nada disso. Tipo, obviamente, gente, não foi uma coisa muito abusiva. Não teve, não era abusivo, não, gente, por Deus. Era só aquele lance de, tipo, a pessoa não gosta de você, mas ela não tá te deixando ir. Entendeu? Esse é o lance. Esse era o lance. Foi um lance meio assim, meio chato, meio complicado, né? Chato de viver. Bem chatinho. E é uma coisa que não ia embora nunca. Mas daí com a terapia eu comecei a entender que coisas não poderiam acontecer dessa maneira. Então, assim, a terapia ela faz você perceber coisas que você não gostaria de estar percebendo. É isso, gente. Me deu uma vontade absurda de fazer um xixi. Absurda, nossa. Mas eu não vou sair daqui, gente. Tô quase. Daqui a pouco a gente já termina aqui, mas, gente, eu queria muito fazer um xixi. Queria deixar bem claro que essa é a minha vontade. Mas por que eu comecei a falar sobre isso? Eu ia falar sobre terapia, né? Falar sobre terapia que realmente ela me ajudou muito a entender as coisas e como a gente é importante. Foi bem louco. Essa minha experiência com a minha segunda psicóloga não teve nada muito conturbado, não. Foi ótima, foi maravilhosa. A gente continuou até, né, durante a pandemia, até o momento que ela parou de atender pela Unimed, que era por onde eu fazia. E daí eu tive que começar uma outra. E daí eu fiquei, caralho. Nessa época eu escutava a calcinha larga, né? Quem conhece, conhece, né? Calcinha larga, enfim. Falava assim um monte de psicanálise. Análise, 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 análise. Qual que é a diferença entre essas? Mas eu ficava, caralho, psicanálise ela te dá um tapa e depois te. Nossa, te dá outro tapa. Gente, é muito gostoso. Daí eu procurei uma psicanálise. E comecei com essa psicóloga. E, gente, muito boa. Adoro ela, a gente continua até hoje, né? O que eu acho engraçado quando a gente fala em relação a terapeuta, que parece um relacionamento. Então a gente continua até hoje juntas. Ai, ai. Mas eu acho que assim, ó. Ela entrou na minha vida, essa psicóloga, num momento muito maluco. Gente, eu vou ter que fazer xixi. Vocês me perdoem, tá? Eu vou tirar aqui o microfone. You can mute while recording, but you can switch mics. Tá. Eu vou mutar e eu vou fazer xixi. 2 segundos, não tem como. Eu já falei pra vocês, gente. Não tem como eu cortar. Porque eu não gosto de cortes. Então eu vou só, né? Microfone pá. E daí eu já volto.
Voltei, gente. Enquanto eu fazia o xixi, eu lembrei de uma informação que eu não falei pra vocês. Gente, sobre essa outra psicóloga, sobre essa psicóloga que ela chorou na nossa sessão. Teve um momento que eu já estava em Floripa e daí eu voltei pra Toledo, acho que foi pra, sei lá, fazer qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. É, fui lá pros meus pais. E daí eu voltei nela. E eu acho que eu fiz, sei lá, 2 sessões, 3 sessões com ela. E na última sessão, novamente, ela chorou quando eu fui embora. Gente, daí eu entendi que eu nunca mais poderia voltar nela, mas foi muito louco isso. E, gente, juro por Deus. Eu contei isso pra minha psicóloga e pro meu psiquiatra, né? Que agora eu tenho dois. Eu tenho psicóloga e psiquiatra. Daí meu psiquiatra ficou tipo, houve uma transferência. Daí ele, acho que ela precisava de uma psicóloga. Gente, meu psiquiatra, ele é uma figura, gente, que eu não consigo. Ele é muito bom. Eu adoro ele é muito querido, gente. Ele é muito bom, gente. Eu olho pra ele e fico, ai, que querido, adoro você. Enquanto ele me dá 50 chilapadas. Beijo. Mentira, ele não dá nada, não. Ele me ajuda muito, ele é muito legal. Gosto muito dele. Mas ele não faz psicanálise, não faz o psicossocial ali, né? A psicologia. Ai, gente, que terapia. Caralho, você vai falar. Porque eu já faço terapia, né, com outra pessoa. Então, ele não, obviamente, né, não é pra você ter mais de um terapeuta, né? Que eu ia tá comentando, né? Mas tem pessoas que eu sei que já tiveram. Aquela famosa lá que começa com T, que fazia parte do. Pelo que eu entendi, ela já teve dois. É maluca, né? Peço perdão aí, gente, que já me veio memórias. Quem não entendeu, não entendeu. Quem entendeu, tamo junto, brother. Mas enfim, falando sobre essa outra terapeuta minha, beijo. Ela entrou na minha vida no momento que eu tinha feito o quê? Cirurgia do meu joelho. Onde eu me senti um lixo, escorraçada por toda a vida. Porque assim, eu, pelo que eu sempre entendi, não gosto de pedir ajuda. No momento que eu fiz cirurgia do meu joelho, eu tive que pedir ajuda para absolutamente tudo. Para eu comer, para beber, absolutamente tudo. Porque eu vivi durante um mês de muleta. E com dor, 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 dor. Durante toda essa etapa, eu poderia falar só sobre isso. Durante toda essa etapa, gente, teve um dia que eu senti tanta dor que eu chorei durante um dia inteiro. Teve outro momento que eu só assistia TCCs, porque era isso, né? Eu ficava assistindo TCCs. Outro momento que, de repente, um rato entrou na minha casa e ele dormia junto comigo. E a gente só foi descobrir depois. Foda pra caralho. Teve uma vez que entrou uma pomba dentro da casa, e eu tava, tipo, com muleta, e eu levei um susto do caralho. Nossa, gente, aconteceu muita coisa. Eu só chorava e, enfim. E a terapia foi muito essencial pra minha vida em relação a isso, porque eu ficava assim, ai, professora. É que eu ia falar o nome dela, daí eu fiquei, melhor não falar o nome dela. Mas, psicóloga. Essa ajuda, não aguento mais. Como é que eu vou andar pelas minhas próprias pernas? Mas assim, foi um momento muito bom da minha vida dela estar participando. E, enfim, essa é uma psicóloga, coitada, né? Que ela já escutou cada coisa. E eu tenho uma coisa durante todas, né, as minhas terapias, todas as psicólogas que já passaram por mim, eu tento fazer elas dar risada. E essa minha psicóloga entendeu que eu tentava fazer isso, tanto que ela me botou no divã. Gente, eu faço psicóloga, terapia deitada no divã, pra eu não olhar a cara dela. Pra vocês terem uma noção, gente, essa mulher, ela me desfez. Ela falou assim: você tenta fazer isso? Tá anotado. Você vai deitar no divã. Isso eu gosto, gente. Eu não odeio, não. Acho bem gostoso até. É meio louco, porque às vezes a gente fica meio assim, ó, agoniado, porque a gente fica tentando achar um feedback. Isso é uma coisa cognitiva nossa, entendeu? Para absolutamente todas as coisas a gente gosta, a gente quer um feedback em relação a isso. Tipo, a materiais, a coisas físicas, assim, né? Eletrônicas, o caralho a quatro. Se não tem um feedback de que aquilo tá ligado, você vai ficar assim, ó, desesperado, porque você não sabe, entendeu? Então eu entendo que a gente tem essa necessidade de ter um feedback sobre as coisas, sobre tudo, sobre tudo. E eu não ter esse feedback visual de que ela está me escutando, que ela está me entendendo, cara, foi muito louco, mas hoje em dia eu já tô muito mais acostumada, tá? Mas o que eu quero falar, pra gente tá finalizando, que eu já tô 40 minutos falando, gente, daqui a pouco eu tenho reunião do meu trabalho, é
que essa minha psicóloga, ela foi muito boa pra mim ano passado, porque é uma coisa que a gente sempre comentava, assim, ó, ano passado eu comecei a fazer meu TCC, né? E o meu TCC, ele envolvia questões raciais. E era uma coisa que eu nunca tinha olhado muito pra isso. E assim, minha psicóloga não é preta, não, né? É branca, assim como as minhas referências, né, de professores, de tudo, assim, eram todas brancas, né? Então, é complicado. É complicado, assim, né? Em relação a isso, a parte intelectual, a gente se vê no outro, né? E foi uma época muito louca, porque foi o momento que eu comecei a me descobrir como uma menina preta. Eu estava escrevendo sobre ser preta, ao mesmo tempo que não, né? Porque no TCC é uma coisa argumentativa, né? Não é, você não está falando sobre você. Mas eu tinha que argumentar algo que nem eu mesma tava, tipo, é, tinha interesse anterior, assim, em relação a esses assuntos, tanto que eu não era uma coisa que eu gostava de ver. Eu tenho muitos problemas em relação a. Até hoje, gente, eu odeio ver filme que existe racismo. Eu odeio ver coisas de escravidão. Eu odeio. Tipo assim, é coisas que eu não gosto de assistir. Não gosto mesmo. Tipo, pra mim, mexe num local que eu não quero olhar. Ainda. Não quero olhar ainda. E eu estava revirando isso. Estava revirando coisas que eu não gosto de ver tanto. E hoje em dia, obviamente mudou, né, gente? Porque agora no mestrado é outro momento que eu estou escrevendo também sobre isso. Sobre. Estou olhando para essa parte racial. E nessa época foi muito louco. Porque eu comecei a me descobrir de uma maneira muito louca, muito diferente. E ela era muito suporte, sabe? Muito tipo, tá, mas por que que você tá sentindo desse jeito? Entendeu? Porque eu faço a psicanálise, né? Psicanálise é tipo isso, né? Vai cavucando, vai cavuca, cavuca, cavuca. Cavuca trabalha, cavuca, né? Vai cavucando. E foi um período muito interessante quando eu realmente comecei a perceber que não era que eu não. Não é que eu não tinha nada pra falar sobre aquilo. Eu tinha que entender mais sobre. Foi muito importante tudo isso. E além disso, na terapia eu entendi também a minha grande dificuldade de me soltar para o amor. Entender que eu poderia ser amada por outras pessoas. E depois desse pseudo relacionamento que eu falei pra vocês, que não era um relacionamento, tá, gente? Não era um relacionamento. Era só, enfim, coisas muito confusas, coisas que não eram muito bacanas, eu era muito nova. É isso, sabe? Eu era muito nova, pensava que queria coisas, a outra pessoa não queria essas coisas, e era uma quebra de expectativas, era quebra em relação a coisas que aconteciam. Foi isso que aconteceu. Mas em relação a isso, me despertou muitos medos. Não tinha muita, eu tinha muito medo de me machucar, de machucar outra pessoa, como eu já tinha sido machucada. Então, assim, era muito complicado eu me abrir para o amor, para pessoas que realmente gostavam de mim. Porque eu gostava das pessoas que eram impossíveis, ou de pessoas que não estavam afim, ou de pessoas que não eram legais, sabe? Eu gostava de gente que não era legal. Era isso. Pessoas impossíveis e que não eram legais. Tanto que eu tenho um episódio aqui falando sobre amores platônicos, né? Que fala muito sobre isso. O nome do episódio é O Amor Platônico é Mais Fácil. Óbvio, né? Porque só tem a tua entrega. Porque aquilo não existe. Você tá vivendo com uma coisa que não existe. Tanto que até hoje eu tento me desprender de algumas coisas platônicas na minha cabeça. E que realmente, gente, você bota no papel, você tá colocando uma pessoa no pedestal do. Nossa, um pedestal. E na verdade ela vale nada. Ela vale a mesma coisa que você. E isso é muito louco, né? Vamos lembrar que eu tenho esse problema em relação a hierarquias ali de pessoas, etc, sabe? Principalmente nessas áreas. Mas enfim, foi durante a minha terapia que eu realmente entendi em relação a amor. E eu lembro de uma frase que ela falou que amor é entrega, que amor é tipo, é aposta, isso, amor é aposta. Você não, você não vai saber se vai dar certo, se vai dar errado. Eu lembro disso, porque quando eu comecei a falar sobre minha namorada agora, mas a gente não tava namorando na época, antes, muito antes, assim, quando eu comecei a entender que eu talvez estava gostando dela, e eu não queria olhar pra isso, é, ela falava assim, Julia, amor é aposta. Você não vai saber se realmente vai dar certo. O amor é isso. É isso. Você tá disposta a se entregar? Você tá disposta a saber o que pode acontecer?
E eu lembro que ela sempre falava essas coisas e eu ficava muito pensativa. Mas, gente, demorou um tempo, assim, pra entrar na minha cabeça em relação a isso, pra eu me permitir alguma coisa. Então é aquilo que eu falo, gente. A terapia é uma coisa tão gostosa, ela é uma coisa que te faz, assim, ó, olhar além, olhar coisas que talvez você não estava entendendo que aconteciam. Em relação a esse amor, assim, foram anos, anos, assim, não sabendo amar, ou não sabendo entender o que era ser amada, nesse âmbito, né, gente? Sempre fui a menina que era amigona dos cara, que ajudava os cara, pegar as meninas. Nunca era vista como uma pessoa interessante. Ou que se alguém me achava interessante, já era um momento que eu não me achava interessante. Então, isso é um assunto super denso, assim, eu acho que dá pra gente conversar muito sobre isso, sobre ser amado, porque é um problema que até hoje eu tenho, sabe? Mas hoje em dia eu sou amada, e é muito louco ver uma coisa que é, é muito louco, é uma coisa que eu sempre falo com a Bianca, com a minha Namo, é tipo assim, quando eu percebi que eu realmente gostava dela, foi no momento que eu entendi que eu era muito mais eu com ela. E daí eu fiquei, cara, eu sou muito mais eu com ela. Se isso não quer dizer que é amor, gente. Independente, se você tem isso com um amigo, com uma amiga, tipo, isso é amor, entendeu? É uma entrega absurda quando você consegue ser você mesma com a pessoa e tá tudo bem. E quando eu entendi que sempre foi isso durante todos esses anos de amizade que a gente teve, né? Enfim, escutem a história de uma guerreira, que é a história do nosso relacionamento. Quando eu entendi que durante todos esses momentos que a gente tinha juntas, que eu era mais eu do que mais ninguém, eu entendi que esse amor valia muito a pena apostar. Porque eu fiquei, cara, essa é uma pessoa incrível. Essa pessoa gosta de mim do jeito que eu sou. Eu adoro essa pessoa. Eu gosto dela do jeito que ela é. Então eu entendi. É por aí que a gente tem que ir. E isso é uma coisa que eu aprendi com a terapia mesmo. Com a minha psicóloga falando isso muito, e muito, muito, muitas vezes, assim. E foi uma das melhores coisas, assim, que eu fiz. Eu acho que ano passado foi, tipo, maluco em relação à terapia. Onde muita coisa foi. Eu consegui. Muita coisa eu consegui evoluir. Porra, eu tô no mestrado agora. Sabe? Pesquisando coisas que antes eu tinha maior bloqueio. Maior bloqueio. Eu tô me desprendendo de muita coisa platônica da minha vida. Muita coisa. Eu tô entendendo que eu sou uma pessoa real e que eu tô vivendo coisas reais. Mas que durante muito tempo eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Então, assim, gente, o que eu tô querendo falar durante todo esse episódio é que se você tem a oportunidade de fazer terapia, faça. Se você quer fazer terapia, faça. Sabe? Porque é uma coisa muito. Como eu falei, é uma coisa de bem-estar, do seu próprio bem-estar. Porque você olha pra você, assim. É tipo um momento que você tira pra ver você mesmo. E eu acho isso muito, muito gostoso. E eu só tenho a agradecer, sabe? A terapia. Hoje em dia, obviamente, eu tenho muitos dias. Tenho muitos dias ruins, tenho muitos dias bons. Tenho mais bons do que ruins hoje em dia. Mas eu acho que eu consigo superar várias coisas. Tem muita coisa que eu não falei aqui pra vocês, porque eu acho que não vale a pena falar, tá? Porque são coisas muito pessoais, assim. Mas a terapia me fez entender que muita coisa não é pra ser do jeito que ela é. Não é tipo, ai, acontece que é desse jeito. Não é, gente. Não é. A gente tem que batalhar pra ter coisas diferentes na nossa vida. Tipo, não tô falando de coisas, tipo, muito maiores, não, tá, gente? Eu tô falando sobre relacionamentos, sabe? Tipo, tem coisas que a gente não pode aceitar. Tem coisas que a gente pode pensar em aceitar. Mas a gente tem que olhar pra gente mesmo, em primeiro lugar. E isso é muito louco. Tanto que nisso que eu falei pra vocês, do teste comportamental que eu fiz, falava muito sobre isso, sobre essa falta, que eu tenho muita. Eu tento agradar todo mundo, sabe? E uma das formas que eu acho que eu tenho de tentar não agradar as outras pessoas, assim, é estar aqui no podcast. Não sei, essa aqui sou eu, entendeu? É eu aqui, tô falando com vocês. Essa sou eu, entendeu?
falando um monte de coisa. Eu gosto de compartilhar coisas da minha vida. Eu gosto, sabe, de estar aqui. E eu não sinto uma pressão de estar agradando ninguém. Aquelas, né? Por exemplo, eu já fiquei com medo de alguém descobrir quem que é essa psicóloga que eu falei. Fiquei com medo. Daí eu, obviamente, já reformulei, assim. Mas é que são coisas que não dependem de mim, né? Não é aquilo, né? Que isso pode expor outras pessoas. Mas é uma coisa que eu tenho trabalhado e que eu tenho que trabalhar mais e mais e mais e mais e mais. De tentar não agradar as outras pessoas. E eu acho isso muito interessante. Que é uma coisa que, ok, eu vi isso no mapa comportamental, assim, né? Mas essa é uma coisa que eu já tô vendo há bastante tempo, já foi muito pior. Mas ainda são coisas que eu tenho muito pra trabalhar e é, é isso, gente. A gente faz terapia não é pra gente se curar de alguma coisa em específico, assim, até pode ser, né? Mas a gente vai descobrir outras coisas. E a gente, assim. E a cura é um processo, né? A gente não se cura de coisas, eu acho, assim. A gente aprende a lidar com elas. E daí a gente chega num instante que a gente consegue ir pra frente. Mas é isso, gente. É com isso que eu deixo vocês aqui, com essa sessão de terapia. E eu tenho, né, que trabalhar agora, que eu tenho reunião e eu já tô atrasada. Perdão. Mas é isso, gente. Se inscrevam no canal no YouTube. Deem like lá, se inscrevam no canal. E me deem 5 estrelas no Spotify. Por favor, gente. Compartilhem com outras pessoas. Qual a pessoa que você acha que precisa fazer terapia? E me contem aqui algumas histórias de vocês em relação à terapia, que vocês se sentirem confortáveis de compartilhar comigo, porque eu adoro compartilhar com vocês. Eu adoro receber mensagens de vocês. Mas é isso, gente. Um beijo e um queijo. Beijo!